Vamos louvar ao Senhor por mais um dia em nossas vidas. Está entrando no ar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Apresentação Maurício Figueiredo. Muito bem, meu irmão, minha irmã, que alegria estar com você aqui na Rádio Profecia, no nosso programa Voz do Senhor, nesta sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025. Hoje é um dia maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Não é pelo fato de ser sexta-feira, não. É porque hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Que maravilha, Nossa Senhora de Guadalupe, que é a nossa mãezinha aqui da Rádio Profecia, que nós adotamos como mãe. Nossa Senhora de Guadalupe é a senhora que faz parte aqui da nossa rádio. Que Guadalupe, Rainha das Américas, abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho e tudo que você mais faz ao longo da sua jornada. Que Nossa Senhora de Guadalupe esteja com você, meu irmão, minha irmã. Hoje é um programa todo voltado para ela. Teremos músicas especiais para Nossa Senhora de Guadalupe. Vamos falar a respeito do evangelho de hoje, que é o evangelho fazendo menção a Nossa Senhora. Vamos trazer o nosso santo do dia, logicamente, falar um pouquinho de Nossa Senhora de Guadalupe. E hoje, meu irmão, minha irmã, vamos rezar juntos o terço da família. Olha que dia lindo para que nós possamos falar de Nossa Senhora e rezar o terço da família. Eu me chamo Maurício Figueiredo e vamos juntos até às 11 da manhã no programa que vai ao ar na sua primeira edição e até às 18 horas no programa vespertino, no programa da tarde. Gente, esse é o programa A Voz do Senhor e vamos juntos rezar, cantar, louvar, porque o final de semana está chegando e mais uma semana se passou e nós juntinhos aqui em oração e você, meu amigo, minha amiga, passando por todos os desafios que essa semana lhe ofereceu. Vamos juntos? Você que aí já está pensando no almoço, que a dona de casa, o dono de casa também está pensando no almoço, na comida das crianças, está no seu trabalho, está no carro, onde você estiver, o programa A Voz do Senhor está contigo. Vamos juntos, meus irmãos, vamos juntos, meus amigos, esse é o programa A Voz do Senhor. A Voz do Senhor. Apresentação Maurício Figueiredo. A Voz do Senhor. Apresentação Maurício Figueiredo. Num sábado de 1531, a Virgem Santíssima apareceu a um indígena que, de seu lugarejo, caminhava para a cidade do México, a fim de participar da catequese e da Santa Missa, enquanto estava na colina de Tepeyac, perto da capital. Esse índio convertido chamava-se Juan Diego, canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002 e onde comemoramos a festa do dia 9 de dezembro. Então, Nossa Senhora disse a Juan Diego que ele fosse até o bispo e lhe pedisse que naquele lugar fosse construído um santuário para a honra e glória de Deus. O bispo local, usando de prudência, pediu um sinal da Virgem ao indígena que somente na terceira aparição foi concedido. Isso ocorreu quando Juan Diego buscava um sacerdote para o tio doente. O grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é a sua própria imagem. O tecido, feito de cacto, não dura mais do que 20 anos, e esse já existe há mais de 4 séculos e meio. Durante 16 anos, a tela esteve totalmente desprotegida, sendo que a imagem nunca foi retocada, e até hoje, os peritos em pintura e química não encontraram na tela nenhum sinal de corrupção.
declarou o Papa Bento XVI em 1754, nela tudo é milagroso, uma imagem que provém de flores colhida num terreno totalmente estéril, no qual só podem crescer espinheiros. Uma imagem estampada numa tela tão rala que através dela pode-se enxergar o povo e a nave da igreja. Deus não agiu com nenhuma outra nação, disse o Papa. Coroada em 1875 durante o pontificado de Leão XIII, Nossa Senhora de Guadalupe foi declarada padroeira de toda a América pelo Papa Pio XII no dia 12 de outubro de 1945. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Ainda nesse clima da nossa padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da Rádio Profecia, assim como São João Batista, hoje um dia muito feliz para a nossa rádio, onde adotamos a Mãe Guadalupe como a Nossa Senhora, a nossa padroeira, a nossa intercessora junto ao seu Filho Jesus. Então, Nossa Senhora de Guadalupe, hoje um dia de muita festa para a Rádio Profecia. Daqui a pouquinho, no dia 20 de dezembro, estamos comemorando 1 ano de rádio. E Nossa Senhora de Guadalupe esteve conosco em todo este momento. Então é uma alegria muito grande poder festejar junto com você esse dia tão lindo para a nossa rádio, um dia tão lindo para nós, o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Ó, a imagenzinha dela aqui. Aqui, ó, para você que está acompanhando pelo YouTube, ó, aqui, ó, imagenzinha de Nossa Senhora de Guadalupe aqui, intercedendo por nós. Vai ficar aqui, ó, o tempo todo aqui no nosso estúdio aqui, sempre cuidando de nós junto a seu Filho Jesus. Vou botar a imagem dela aqui direitinho, tá certo? Da nossa cruz sagrada. Meus queridos, vamos fazer a reflexão do Evangelho de hoje, que está em Lucas 1, de 39 a 47. Lucas 1, de 39 a 47, você pega a sua Bíblia, pegue a sua liturgia diária, você que está com o celular na mão, vá lá e coloca no Evangelho de hoje. Vamos meditar juntos, meu irmão. É um evangelho muito lindo. Esses capítulos iniciais de Lucas, né, que fala muito de Nossa Senhora, a aparição do anjo Gabriel. Então, assim, são evangelhos riquíssimos, são evangelhos muito interessantes, que mostram o plano de salvação de Deus, que preparava para cada um de nós. Então, a gente tem esse momento muito marcante, muito interessante da passagem de Jesus, esse início, né, onde a revelação a Nossa Senhora e todo esse início da salvação junto a Maria. Então você pegue a sua Bíblia aí, Lucas 1, de 39 a 47. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Antes da gente fazer a leitura do Evangelho, vamos pedir a presença do Espírito Santo em nosso meio, para que ele possa clarear a nossa mente, os nossos pensamentos, para que nós possamos discernir bem aquilo que ele deseja para cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ao Evangelho. Naqueles dias, segundo Lucas, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em 1531, o índio Juan Diego caminhava de seu lugarejo para a cidade do México, a fim de participar da catequese da Santa Missa. Ao passar pela colina de Tepeyac, próxima à capital, Nossa Senhora lhe apareceu. Na aparição, Maria expressou o desejo de que fosse ao bispo e que naquele lugar fosse construído um santuário para a honra e glória de Deus. O bispo local, usando de prudência, pediu um sinal. Na terceira aparição, o sinal foi concedido. Ao buscar um sacerdote para atender o tio doente, Maria diz a Juan Diego: Meu filho, não há nada a temer, nem a doença. Seu tio já está curado. Leve essas rosas ao bispo. Ao mostrar as rosas no manto, apareceu a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, prodigiosamente pintada. Diante dos fatos, houve muitas conversões e o santuário foi construído. No Evangelho, Maria visita Isabel, marcando o encontro entre João e Jesus nos ventres maternos. É a transição do Antigo para o Novo Testamento, cena marcada pela alegria e pela disposição em servir. Fato e elementos que enriquecem a espiritualidade do Advento. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um dos evangelhos mais lindos que nós podemos ver dentro das Sagradas Escrituras. O Magnífica, parte dele está aqui, nesse evangelho de hoje, nesta sexta-feira, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Trouxemos aqui um pouquinho do que foi falado no Santo do Dia, com alguns pontos mais abrangentes, e no final desse comentário trazendo essa cena maravilhosa entre Maria e Isabel, onde Isabel olha para Maria e diz a frase que eu disse ontem aqui. Vou repeti-la para você. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E João Batista em seu ventre. João Batista, que foi falado no evangelho de ontem, o precursor, o último dos profetas ao anunciar Jesus Cristo. E olha que interessante, né, gente? Olha como é que Deus é muito bom. Trazendo para a nossa realidade aqui da rádio. Olha só que coisa linda. 2 evangelhos. Logicamente que esse não fala especificamente de Nossa Senhora de Guadalupe como título, mas fala de Nossa Senhora. E hoje nós comemoramos o dia dela. E ontem foi falado de João Batista. Olha que coisa linda. São os dois, o santo padroeiro e Nossa Senhora, que é a nossa padroeira da rádio. Então quer dizer, sela essa semana com esse presente maravilhoso de Deus. 2 evangelhos que tratam dos nossos padroeiros. Que coisa linda, meu irmão, minha irmã. E falando um pouquinho desse evangelho, eu tenho 2 pontos aqui para trazer. Um ponto que eu trago para conversar com você, meu irmão, minha irmã, é sobre a maravilha que aquela cena do encontro entre Nossa Senhora e sua prima Isabel,
e de João Batista no ventre de Isabel e Jesus no ventre de Maria. Vocês conseguem imaginar que cena belíssima? Se existisse um quadro, eu não sei se tem, deve ter, né? Um quadro com essa cena. Se eu fosse um pintor, um desenhista, eu faria um desenho dessa cena, porque simplesmente é uma das cenas mais lindas. Maria chega como a mãe do Salvador, com Jesus em seu ventre, para servir a Isabel, sua parenta, que está em adiantado estado de gravidez de João Batista, que é um profeta que anuncia o nosso Senhor, que o batiza no Rio Jordão. Olha que encontro bonito, olha que maravilha. E Nossa Senhora foi ao encontro, porque ela sabia que a sua prima precisava de ajuda naquele momento. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, meu irmão, minha irmã, se Nossa Senhora, que é a mãe do Salvador, que é a nossa mãe, a Imaculada Conceição, que celebramos essa semana também, ela serviu a sua prima, ela foi servir, ela foi ajudar, ela se colocou à disposição. Quem somos nós para fazer o contrário? Você pensa nisso, meu irmão, minha irmã? O que nós estamos fazendo para servir dentro da nossa casa? Isso aqui também vai para mim, tá? Porque em muitos momentos nós não servimos a nossa família como deveríamos. Nós não servimos a nossa paróquia, a nossa comunidade como nós deveríamos. Nós não servimos como deveríamos no nosso trabalho. Com humildade, solicitude, com amor. Nós, às vezes, deixamos muito a desejar no servir. Porque o que muitas vezes acontece é que a gente quer servir para ganhar holofote. Eu me coloco nisso também, sabe? Porque nós somos seres humanos. E o ser humano tem uma tendência muito grande à vaidade. Então, nós temos que servir com humildade, em todos os aspectos. Porque é isso que Nossa Senhora nos ensina no Evangelho de hoje. Porque ela também estava gestante. E ela poderia, não, vou ficar aqui, vou cuidar da minha vida, recém-casada com José, poderia ficar ali, no seu mundinho, cuidando das suas coisas, mas não foi isso que ela fez. Ela foi, e gente, a distância de onde Maria estava, onde Maria residia, para o local que a sua prima morava, não era pertinho não. E outra, meu amigo, não tinha Uber, não tinha carroça, não tinha bicicleta, era a pé. E não era perto, eram dias de viagem. Então, olha só que coisa bonita. O servir de Maria vem para nós como um ensinamento muito bonito, que nós devemos servir sempre ao próximo, servir sempre ao nosso irmão, servir sempre na nossa comunidade, servir, porque é isso que o Senhor pede de nós e isso que Nossa Senhora nos ensina, o servir com amor. E outro ponto também que eu queria trazer para a gente caminhar para o desfecho dessa reflexão de hoje é o seguinte. Ela disse, bem-aventurada, não, Maria disse assim, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O louvor. Além de Maria servir com amor, ela louva a Deus em todos os momentos. E nesse aqui principalmente, depois desse encontro tão bonito. Ela louva porque ela sabe que ela, uma humilde serva,
foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. E ela louva a Deus por tudo. E nós devemos também nos espelhar em Nossa Senhora nesse sentido. Louvar por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos e por aquilo que nós vamos ser, ou aquilo que nos espera. Nós não sabemos o que virá. O Senhor sabe da nossa vida de ponta a ponta, desde que abrimos os olhos para esse mundo até quando fecharmos. Mas nós estamos louvando, nós estamos agradecendo a Deus da maneira como devemos fazer? Ou nós só estamos murmurando e reclamando? Você imagina, meu irmão, minha irmã, se Nossa Senhora fosse murmurante e fosse reclamando da onde ela estava até a casa. Nossa, eu tenho que ir para a casa de Isabel mesmo, hein? Caramba, poxa vida, é muito longe. Eu queria ficar aqui, eu não queria não. E poxa, será? Já deve ter bastante gente lá para ajudar. Poxa, eu vou chegar lá, não vou conseguir dormir direito, não tenho conforto. Gente, você já reparou que a gente é bem assim? Muitas coisas a gente reclama. A gente reclama até de coisas pequenas. Mas Nossa Senhora nos ensina o seguinte, meu irmão, minha irmã. Independente do que aconteça, independentemente do que você está passando, louve a Deus em todos os momentos. Louve a Deus pela sua vida. Louve a Deus pela sua existência, pela sua saúde, pela sua casa, pelo seu trabalho. Louve em todos os sentidos. Meu irmão, minha irmã, neste momento vamos rezar. Depois dessa palavra tão linda que foi nos colocada por Deus no dia de hoje. Porque a palavra lida é a palavra exercida. Que nós possamos exercer aquilo que o Senhor quer de nós e nos mostra no Evangelho de hoje. O serviço de Maria, o sim dela ao gerar o Salvador e o sim dela ao servir quem mais precisa. Quem estava necessitado naquele momento, que era sua prima, que precisava de cuidados com a sua gestação, com a idade avançada. Nossa Senhora foi prontamente estar com ela. Nós possamos estar prontamente ao encontro do nosso irmão, da nossa esposa, do nosso marido, do nosso filho, filha, mãe, pai, e até aqueles que não são da nossa família, como aquela pessoa que está em situação vulnerável na rua, aquela pessoa que precisa de um cobertor, que precisa de uma palavra amiga, não necessariamente de dinheiro, de comida. Isso são coisas que vêm e vão. A comida você consome, o dinheiro você gasta, mas a palavra de amor, ela fica no coração daquela pessoa. Aquela bênção, aquela conversa. As pessoas precisam de amor, não precisam somente de dinheiro. Então, que possamos, com esse sim de Maria, esse serviço, aprender de que devemos estar sempre solícito para o outro. E o louvor. Senhor, me deu um coração adorador. Que eu louve a Deus em todas as situações. Saúde, problema financeiro, relacionamentos, marido, esposa, filhos, e tantas situações, desemprego, tantas e tantas coisas que às vezes nós murmuramos, reclamamos demais. E até pelas coisas pequenas. Senhor, me perdoe pela minha murmuração. A murmuração é um canto que o diabo gosta. E não é isso que eu quero. Nem para minha, nem para a vida dos meus irmãos e amigos que me acompanham nesse momento. Por isso peço nesse momento, Senhor, me dê sempre um coração adorador. Um coração que louve a Deus em todas as situações. E que eu possa cada dia mais estar conectado a Ti, Senhor, e sempre tendo Nossa Senhora como referência. Os bons exemplos a gente tem de casa, e que é melhor exemplo que o da nossa mãe? Nossa Senhora é a nossa mãe. Ela é o verdadeiro exemplo de santidade, de humildade e de amor para minha e para a sua vida.
Meu irmão, minha irmã, que nós possamos cada vez mais buscar Nossa Senhora em nossas vidas. Que a nossa mãezinha, ela sempre seja esse canal de graça para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Cabo Frio segue fazendo história na temporada 25-26 do programa Bandeira Azul. Pela primeira vez, a Praia do Foguete recebeu o hasteamento da bandeira, que simboliza a conquista do selo internacional, certificação que coloca a cidade no ranking das praias mais bem avaliadas do país. A cerimônia marcou a segunda celebração oficial do município neste ciclo, iniciado pela Praia do Peró, que conquistou sua 8ª certificação consecutiva. Nesta temporada, Cabo Frio celebra ainda mais uma certificação inédita na Praia do Pontal do Peró, com cerimônia marcada para a próxima segunda-feira, dia 15. A solenidade também foi marcada pela entrega de certificados de menção honrosa aos parceiros locais do programa, entre eles lideranças comunitárias, empresários, educadores, comerciantes e colaboradores municipais da equipe verde da Secretaria de Meio Ambiente e da Companhia de Serviços Públicos de Cabo Frio, a Concercaf, entre outros. Também estiveram presentes representantes da Associação de Moradores do Foguete, a Amo Foguete, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Universidade Veiga de Almeida, UVA, concessionária Prolagos, Pousada Albatroz, Instituto Escola do Mar, Corpo de Bombeiros e Pousada do Albatroz, que compõem o comitê gestor da Bandeira Azul da Praia do Foguete. A Voz do Senhor, apresentação Maurício Figueiredo. A Voz do Senhor, apresentação Maurício Figueiredo. Agora, meu irmão, minha irmã, chegamos ao momento da oração do terço, aqui na Voz do Senhor. E hoje é o terço da família. Meu irmão, minha irmã, as nossas famílias estão sendo atacadas. E isso não é um jargão, não é uma palavrinha de encorajamento para que você fique mais atento. Não, isso é muito sério. O inimigo, ele quer enfraquecer a sociedade no seio da família. E ainda mais as famílias que não colocam Cristo como o seu principal objetivo, como o seu Salvador. Assim como Maria louvou ao Senhor por estar em seu ventre e por ser escolhida por Deus para gerar o Salvador, nós temos que, na nossa família, gerar o Salvador entre nós. Como fazer isso? Não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu que sou pai, sou marido, tenho muitas dificuldades. E isso eu reconheço diante aqui de vocês que são meus amigos, meus irmãos. Nós temos muitas dificuldades no dia a dia, no cotidiano. Mas nós temos que agarrar ao nosso Senhor, porque é Ele que vai nos dar a condição de sermos melhores dentro das nossas casas. Faça esse exercício, meu irmão. Vamos rezar juntos esse texto da família nesta sexta-feira. Toda sexta-feira estaremos aqui rezando pelas nossas famílias. E desde já, meu amigo, minha amiga, você coloque a sua intenção, caso queira, nos comentários do nosso vídeo aqui no YouTube, no nosso canal, no programa. E você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando pela Rádio Profecia, coloque a sua intenção nesse momento.
Qual é o seu impossível dentro da sua casa? Aquilo que tira seu sono. Nós vamos colocar algumas intenções aqui durante a oração do terço, mas eu queria que você, meu irmão, minha irmã, se colocasse diante do Senhor, já pedindo: Senhor, cuida da minha família. Cuida daquilo que eu mais necessito nesse momento. Venha sobre essa situação. Já vá pedindo ao Senhor, antes de nós começarmos de fato a oração do terço de hoje. Então você, meu amigo, minha amiga, vamos juntos, com o terço na mão, com fé no coração, pedir ao nosso Senhor pelas nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, vamos combinar aqui, antes da gente começar com a primeira intenção e a primeira dezena, vamos combinar da seguinte forma. Nas contas grandes, você vai dizer da seguinte forma, vai rezar: levante-se Deus na minha família, pela intercessão da Virgem Maria. Isso nas contas grandes. E nas pequenas: salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Essa oração do terço da família eu peguei da comunidade Divina Luz, no Rio de Janeiro. Então, eu achei um terço muito lindo, né, com a jaculatória que diz o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos a ti. Olha que lindo, gente. Olha que jaculatória profunda que vai de encontro ao Evangelho de hoje, a nossa partilha, ao servir de Maria, que as nossas famílias sirvam ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. Que lindo! Vamos rezar juntos essa primeira dezena e colocando a intenção da saúde do seu familiar que vive dentro da sua casa ou não. Que Nossa Senhora já venha intercedendo pela saúde dessa pessoa que você reza nesse momento. Que o Senhor cuide dela, das suas feridas, da sua doença, independentemente da doença que seja. Que o Senhor possa vir curando, libertando e principalmente santificando esse enfermo e santificando você que está do seu lado. Ontem nós colocamos isso em oração também. A santificação através da enfermidade. Que nós possamos, através dela, absorver aquilo que o Senhor quer de mim e de você. Levante-se Deus na minha família, pela intercessão da Virgem Maria. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé.
salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos a Ti. Nessa segunda dezena, meu irmão, minha irmã, vamos pedir pelos nossos filhos. Esse é o momento, meu querido, minha querida, que você coloca o seu filho, a sua filha, diante do Senhor. Coloca nos seus pés a vida dele, a sua integridade física, o seu psicológico, o seu mental, o seu espiritual, a sua sexualidade, todas as partes psíquicas, físicas, espirituais, tudo que envolve o social do seu filho, coloque neste momento no colo do Senhor. Coloque com fé. Eu sei que cada uma tem as suas batalhas com seus filhos. Por isso temos que rezar por eles. Nós somos os seus intercessores aqui na terra, além dos seus pais. Temos que orar pelos nossos filhos, de maneira que o nosso joelho não deixe de doer, porque é isso que nós precisamos fazer. E se fazemos pouco, temos que fazer mais. Esse é o nosso compromisso no dia de hoje. Rezar mais pelos nossos filhos, porque através da nossa oração a gente move montanhas, a gente rasga os céus com o nosso clamor. Jesus nos ouve, meu irmão, minha irmã. Então peça nesse momento e reza essa dezena com muita fé pelo seu filho e pela sua filha. Levante-se, Deus, na minha família, pela intercessão da Virgem Maria. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Salva a minha família, restaura a minha casa, nos põe de pé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos a Ti. Nessa terceira dezena, eu quero principalmente você, mulher, que nesse momento reza pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu pai, por um tio, ou até por uma mãe, uma irmã, uma filha, que estão no álcool. O Senhor, nesse momento, vai ao seu encontro. E Ele quer conversar contigo. Fale para Ele aquilo que você está sofrendo com esse problema de alcoolismo dessa pessoa que você reza. Converse com Ele e diga o quanto você sofre, o quanto vocês têm lutado, porque isso também é uma luta de quem passa por isso. Quem é alcoólatra, ele também sofre, mas ele não consegue sair. O humano não deixa, mas o Senhor, com seu poder, Ele tem a condição de retirar essa doença dessa pessoa, restaurar a sua vida e dar a dignidade que ela merece. Eu coloquei a mulher porque tem muitas mulheres que passam por essa situação. Porque o álcool, ele é uma coisa muito sutil. Ele se disfarça de uma coisa comum e corriqueira por um vício implacável,
que destrói a família internamente e destrói a pessoa a doses homeopáticas. É pouco a pouco a pessoa vai se destruindo. Fisicamente, espiritualmente, socialmente. Portanto, é uma dor muito mais do que física. É uma dor que dilacera o coração de quem acompanha. Filhos, esposa, esposo, enfim. Mas eu estou colocando hoje de forma específica a mulher. Portanto, mãe, esposa, filha, prima, reze. Neta, reze por essa pessoa. Se é respectivo parente que passa por isso. Peça ao Senhor nesse momento para que restaure a sua família, curando essa doença dessa pessoa que você reza nesse momento. Levante-se, Deus, na minha família, pela intercessão da Virgem Maria. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos a Ti. Neste momento, meus irmãos mesmo, vou me dirigir a você, homem. O que Deus vem colocando no meu coração é a palavra que é podemos dizer assim, uma palavra meio pejorativa, mas traduz, na verdade, muito o que nós somos. Cabeças duras. O homem é muito cabeça dura em todos os sentidos. E essa teimosia atrapalha a sua vida em família. Às vezes atrapalha até demais. O relacionamento com a sua esposa é contaminado por causa da sua teimosia, sua arrogância. Que nós possamos, meus irmãos, como homens, pais de família, maridos, nos colocar diante do exemplo de São José, que tem que ser o nosso pai espiritual. Na segunda-feira nós rezamos o texto de São José aqui. Você que não acompanhou, segunda-feira eu faço esse convite para você, homem. Venha rezar conosco. E você, mulher, também, porque São José é o pai de todos nós, não só dos homens, porque ele foi o pai de Jesus, não é isso. São José tem muitos exemplos e muitas coisas a serem seguidas. São José é um santo sublime, é o pai de nosso Senhor e é o nosso pai também. Portanto, vamos nos agarrar a ele para que nós possamos, com o seu exemplo, fazer aquilo que ele fez à Sagrada Família. Portanto, meu irmão, minha irmã, neste momento, nessa quarta dezena, se coloque de uma forma que você tenha essa humildade de reconhecer que você tem que melhorar em muitos aspectos e que a sua teimosia e a sua soberba pode levar o seu casamento à ruína, o seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, com seus pais, seus parentes que ficam em seu entorno, com seu patrão, com seu colega de trabalho, com seu irmão da igreja. A arrogância, ela sai de dentro de casa para outros lugares. Então a cura e a mudança tem que acontecer de dentro para fora. Porque a sua esposa e seus filhos são pessoas que você tem que levar para o céu. E a sua mudança passa por aí. Vamos rezar juntos, meus irmãos.
pela mudança de atitude nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar essa condição. Levante-se, Deus, na minha família, pela intercessão da Virgem Maria. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos a Ti. Neste momento, meus irmãos, eu queria rezar por um mal que tem que ser dizimado dentro das nossas famílias, dentro dos matrimônios, dos casamentos, é o adultério. Neste momento eu quero pedir, Senhor, e você, meu irmão, minha irmã, que passa por essa situação, que já passou, que vive um momento difícil dentro do seu casamento em virtude de um adultério, de uma traição que aconteceu dentro do seu relacionamento. Venha nesse momento pedir ao Senhor, primeiramente, a cura, o perdão. Isso é muito importante. Perdoar. E depois, pedir uma mudança de vida ao seu cônjuge, ao seu marido, esposa, namorado, noivo, porque apesar de não ser um seio de família, mas quando a pessoa se compromete com a outra, é pensando em viver com ela e ter uma família. Eu acho que isso é o princípio básico de um namoro, de um noivado. É pensar em casamento. O namoro e o noivado que não pensa em casamento está fadado ao fracasso e não vai acontecer. Porque na cabeça do casal é um passatempo. Não é um objetivo de vida, não é um objetivo de sacramento. Portanto, você que é casado, casada, às vezes dói, né? É muito difícil. Mas o Senhor é contigo, minha irmã, meu irmão. E você vai superar isso. Primeiramente, se perdoando quem cometeu esse adultério. E a partir do momento que você perdoa, você ora por essa pessoa. E ora pelo seu casamento, para que ele se mantenha firme, de pé. Eu sei que, humanamente falando, isso é muito, 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 muito difícil. Mas o Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. E Ele tem o melhor para você, pode ter certeza disso. E o melhor é que esse casamento se mantenha, continue, porque o Senhor tem o melhor para a sua vida, com certeza. Levante-se, Deus, na minha família, pela intercessão da Virgem Maria. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos a Ti. Oração final. Levante-se, Deus, por intercessão da Virgem Maria, da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus tem o melhor para sua família, meu irmão, minha irmã. Acredite nisso. E qualquer coisa, qualquer situação que você esteja passando, nada nesse mundo é maior do que o amor de Deus por você e pela sua casa. Acredite nisso. E tome posse de tudo isso que você deseja e de tudo que foi orado aqui nesta sexta-feira. Que Deus abençoe a você e a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que maravilha estarmos juntos aqui no programa Voz do Senhor, meu querido, minha querida, que Deus abençoe o seu final de semana. Já chegamos na sexta-feira e quero agradecer muito a você que ficou conosco ao longo de todos esses dias. Reestreamos na segunda-feira um dia maravilhoso que foi o dia da Imaculada Conceição de Maria e hoje finalizando com o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, ou seja, começamos com Nossa Senhora intercedendo por nós e estamos terminando essa semana com ela no comando. Que bom! Deus seja louvado e a sua vida também. Se inscreva no nosso canal, meu irmão, minha irmã. Venha rezar conosco, ative as notificações, você no nosso canal do YouTube e rezaremos todos os dias, aqui de segunda a sexta, nas 10 da manhã e às 17 horas com a nossa reprise. E você que não baixou o aplicativo da Rádio Profecia, esse é o momento. Vá lá no Google Play, no seu celular, você que tem sistema Android, baixe, ou você pode ir no site radioprofecia.com.br, que lá tem uma abazinha para que você possa baixar para o seu Android, para o seu iOS, para o seu computador, tablet, Smart TV, onde você achar melhor para ouvir a nossa Rádio Profecia. Gente, que Deus abençoe. Tudo de bom para você, um abençoado final de semana com a Santa Missa Dominical. Estamos no tempo do Advento, um tempo muito importante da nossa fé. E meu amigo, minha amiga, também não deixe de acompanhar o restante da programação da Rádio Profecia. Daqui a pouquinho temos o programa Unção Católica com Fred Bruno, o Ângelos com o Diácono Erasmo, meio-dia, notícias da Igreja Católica às 12h30, 1h temos o Conexão Católica. Ih, rapaz, tem muita coisa. O Giro pela Arquinite com Ingrid Bianchini, direto de Niterói, da Arquidiocese. Enfim, muita coisa boa ao longo de toda a nossa programação. Meu irmão, minha irmã, um abraço para você e olha, servir, esse é o caminho da santidade. Um abraço, gente, fiquem bem. Estamos encerrando o programa A Voz do Senhor, aqui pela Web Rádio Profecia.